Estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia, conversando hoje sobre a Base Nacional Comum Curricular. Assunto amplamente divulgado, discutido, noticiado, mas muitas vezes ainda não compreendido. Então estou aqui com os mestres Therese Hoffmann e o professor José Ângelo Belloni, conversando conosco sobre esse assunto tão importante. E eu terminei o bloco anterior, voltando agora nesse bloco, falando sobre a questão do professor. Aliás, eu quero mandar um abraço aí para todos os professores, né, que são nossos verdadeiros mestres da educação, como precisam ser valorizados, amados, reconhecidos pelo papel fundamental que eles exercem nesse processo educacional. Não há processo educacional nenhum que funcione sem contarmos com nossos professores. Como é que o professor foi pensado nessa Base Nacional Comum Curricular? Na base, o professor ele tem uma série de atividades que são inerentes também à formação dele. Que é o fundamental, Que é o fundamental. Então, a base ela não vai resolver todo o problema do sistema educacional. A formação de professores ainda ela tem um déficit, né? A gente sabe que na Plano Nacional de Educação você tem a meta, né, que as metas ainda não foram cumpridas, de você ter o professor dando aula daquele conteúdo, tendo a formação naquele conteúdo. Isso ainda é um déficit, né? Isso, o governo tem que continuar investindo. E, assim, eu acredito que com a base ela vai ajudar um pouco nessa... O professor, se ele sai daqui e vai para um outro estado, ele, né, não vai ter que se adequar necessariamente àquele estado. Ele vai ter um parâmetro do que vai estar sendo abordado. Mas a formação e a valorização do professor, ela tem que ser muito ampliada, né? Não há como você ter condições de educação sem a valorização do professor, né? Sem o apoio à sua formação continuada, apoio à remuneração digna, né? Porque as escolas elas estão assumindo um papel hoje em dia, às vezes, que é da família, né? Então, o professor ele está cumprindo outros papéis para além daquele que ele está contratado ou está né, exercendo ali o seu papel. O que a gente observa é o seguinte: graças a Deus temos excelentes professores, não é? E às vezes temos professores que não conseguem, às vezes, cumprir aquilo que é o necessário. Aí são diversos fatores que entram nesse aspecto, né? Mas, por exemplo, um advogado, ele não basta ser formado em direito, né? Ele precisa passar por uma avaliação, no caso tem a prova da OAB, para ver se ele realmente tem condição de exercer aquilo que ele se formou. Hoje, como é que você vai saber se um professor tem condição de colocar em prática, por exemplo, essa base comum nacional curricular, lá no seu estado, no seu município? Hoje, parece que não tem um critério assim que avalie nossos professores. Bom, os professores fazem, né, o estágio didático, não é? O estágio pedagógico no final da sua formação. Agora, Três estágios. A base vai necessariamente exigir a formação de um novo professor, não é? Então, esse é um assunto complicado, não é? Que as instituições de ensino superior começam a se envolver e discutir a formação, uma nova formação do professor, não é? Então... Esse é o dever de casa nosso, né? Eu formo professores na área de artes, né? Então, os cursos de licenciatura e de pedagogia vão ter que fazer uma reflexão, né? Realmente, se a gente está dando condição para esse professor atender a esse desafio. E aprimorar, acho que é parte da universidade esse papel, né? Da gente estar sempre refletindo e aprimorando. Pois é, mas o professor... Desculpa que eu te Não, cortei. é importante isso aí, porque o professor José Ângelo usou a expressão novo professor, não é? Para se implementar algo novo, realmente tem que se ter Aí o caso aí não é simplesmente uma nova bagagem, não. É necessário aí não só uma formação, mas claro, introduzi-lo na aplicação disso aqui.
Tem o MEC, os Conselhos Nacionais, Estaduais de Educação, já tem pensado como é que vai fazer isso, esse trabalho? Você tem, o Concede Undime, junto com o MEC, tem previsto uma série de formações. Né? O MEC está trabalhando um ciclo de formação que é a gestão da educação municipal. Certo. Que em princípio é um curso livre para todos os municípios, né? Um curso de extensão, onde passa dissemina, né, desde conteúdos da base, legislação, administração pública, depois uma especialização específica para a educação, para a gestão da educação municipal e, por último, um mestrado profissional. Né? Então, isso é uma proposta, né, que vem do MEC, né, e, assim, o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, e a Undime, né, dos secretários municipais, o CONSED é dos secretários estaduais, é um time dos secretários municipais. Eles têm se articulado também e têm proporcionado essas ações de formação. Né? E aí, junto com as universidades. Né? A gente não pode eximir do nosso papel de protagonista nessa reformulação dos nossos próprios projetos pedagógicos de formação desses licenciados e dos pedagogos. Né? A gente tem uma série de novas tecnologias, uma série de abordagens que são mais atrativas do que o ensino tradicional, vamos dizer assim. A gente tem problemas grandes, independente da base, que a base não vai solucionar todos esses problemas, mas você tem problemas grandes de evasão, né? De se tornar essa escola mais atrativa. Sem educação, país nenhum do mundo vai para frente. Professor José Ângelo, vamos para coisas básicas. O que será obrigatório ter em todo o currículo educacional? Né? Então, tem uma base a nível nacional, mas vocês já destrincharam que vai ter a nível estadual, depois a nível municipal. Mas o que vai ser obrigatório ter em todo o universo educacional do Brasil? Bom, vamos separar o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental do ensino médio, ainda não está definido. Em relação ao ensino fundamental, a base prevê as mesmas disciplinas que hoje estão aí nos currículos, não é? São as disciplinas das áreas de linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Depois... voltando ali à língua estrangeira, língua estrangeira vai ser obrigatório para todos? Língua inglesa vai ser obrigatória em todo o ensino fundamental. A partir do primeiro ano? Não, a partir do sexto ano. Sexto ano. No ensino fundamental. Não é muito tarde, não? Vocês não acham, não? Eu tô só... É relativo, né? Porque esses meninos, hoje em dia, eles, com acesso à informática, eles já têm um aprendizado, os youtubers da vida, eles já... Eu morei 4 anos nos Estados Unidos, eles lá desde cedo, claro, aprendem a língua local, inglês, mas uma língua estrangeira, por exemplo, eles aprendem a falar espanhol logo muito cedo, né? E a gente sabe que uma criança, por exemplo, ela tem muito mais habilidade para aprender uma língua estrangeira quando ela começa cedo do que quando deixa para estudar mais tarde, não é? Claro. Não deveria ter contemplado aqui desde cedo, porque a gente percebe que no Brasil nós temos uma dificuldade para falar uma outra língua, né? A gente não tem uma proficiência para falar um espanhol ou inglês de forma nenhuma aqui nesse país. É uma discussão, mas que se só vai conseguir avaliar depois de implementar. Não foi pensado já desde o início trazer... Porque eu quando fiz ensino médio, comecei a falar inglês, aprender a palavra, estudar inglês quando eu estava no 8º ano. 7º ano, melhor dizendo. Vocês trouxeram agora para o 5º ano, mais ou menos. Sexto ano. Pouca coisa. Não deveria ter começado mais cedo? Mas isso é parte da discussão que foi feita e da decisão que foi tomada. Mas já foi tomada a decisão. E isso eu acho que tem muito a ver também com a realidade brasileira, né? Se a gente conseguir botar em toda a escola desse país o ensino de língua estrangeira, começando no 6º ano, um ensino consistente. Porque ainda nem tem ainda em todas as escolas. Exatamente. Então, a base vem tentar construir esse conjunto básico, não é, de diretrizes, não é? Então,
Se nós conseguirmos, num prazo curto, ter uma língua estrangeira bem ensinada desde o 6º ano, nós já vamos ter um avanço. Um grande avanço. Não é ideal, mas pelo menos é um avanço. Alguns locais, as características dos estados são muito diferentes. Então, pode tranquilamente algum estado, algum município dizer, não, nós vamos começar antes. Ok. Ok? A base exige aí que a partir do 6º ano tenha esse ensino com aquela... Ótimo. Então, o senhor falava de ensino de língua estrangeira, educação física, artes e língua portuguesa. Deixa eu entrar na sua parte, arte. Às vezes eu gostava da aula de arte, às vezes eu não gostava. O que é obrigatório ter no ensino de artes, afinal de contas? Bom, aí você tem as 4 linguagens, né? E você tem as peculiaridades. O ensino de música, por legislação própria, ele autoriza o professor de música a atuar desde a educação infantil. Artes visuais, teatro, dança, eles já entram acima do ensino fundamental 2. Então, a gente tem, nessa primeira infância, a atuação da pedagogia, né? Então, você já tem uma diferenciação. A proposta é continuar, né, com a artes nessas diversas vertentes durante todo o ensino fundamental. A questão volta-se de novo para a disponibilidade de professores para assumirem porque é uma essas deficiência. vagas. A gente ainda tem falta de professores nessas áreas. E eu tenho que dizer para você... são específicas. Eu sou professora de artes visuais, eu não tenho competência para dar aula de cênicas. Entendeu? Tudo bem, mas nessa base comum curricular, se prevê um currículo base para artes, porque eu lembro que eu fiz, por exemplo, eu tinha aula de educação artística que era uma coisa, se eu para a escola é outra, vai ter uma direção para isso? Sim, todos os conteúdos, sim. Essa é a proposta. A base prevê até os objetivos de aprendizagem, né? Em cada uma das áreas. Qual é aquele objetivo, em que ano ele deve ser ensinado, né, para permitir a mobilidade, não é? E a arte continua sendo um componente curricular, uma matéria, né, do ensino, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental. No ensino médio ainda não está claro como isso aparece. A discussão é depois, né? Agora, aí geografia, né, as outras disciplinas. Assim, as outras disciplinas. Então, são essas 4 da área de linguagens, matemática, na área de ciências da natureza, ciências, na área de ciências humanas, geografia e história, e ensino religioso. São as 9 disciplinas obrigatórias que estão previstas na base. Desde do primeiro ano. Isso. Né? Esses ensinos, que é o ensino todo fundamental. O ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano. O primeiro ano. A educação infantil tem uma estrutura diferente, porque não tem as disciplinas, não é? Na educação infantil vem objetivos de desenvolvimento. De desenvolvimento. Mas o peso dessas disciplinas não são iguais, não, né? Não. Por exemplo, o ensino de matemática e de língua portuguesa não tem o mesmo peso de educação física ou língua estrangeira, ou tem? É porque você tem os objetivos de aprendizagem, né? Então, eles se dividem ou, né, se concentram em cima disso, né? Do atendimento desses objetivos para a conclusão de cada ano. De cada ano. Bom, fica mais amplo, pelo que eu estou entendendo, o ensino básico aí, não é? Com essas disciplinas obrigatórias aí para todos, né? Agora, eu ainda volto à preocupação durante a nossa conversa com a questão de termos professores. Os estados brasileiros têm professores para atender a demanda desses currículos? Hoje não. E vai ter quando? Quer dizer, hoje a gente tem diferenças imensas no país, né, com relação aos professores, né? Então, é muito comum em várias regiões do país você ver professores lecionando matérias que não são da sua formação. O professor de matemática ensina física, o professor de português eventualmente ensina arte, e pela falta de formação. Isso pode, então, professor? Isso é a realidade. Isso é a realidade das escolas.
das escolas. A gente vive aqui no Distrito Federal uma realidade diferente, tem professores específicos em cada matéria, mas não é a realidade do Brasil inteiro, não é? O país é amplo, o país tem condições muito diferentes, não é? E a base vai induzir, por isso que eu falei no novo professor, uma nova formação desse professor, quer dizer, e a tendência é que os sistemas de ensino vão se capacitando para isso. Não é? Mas a minha pergunta é, o MEC está investindo na mesma proporção para implementar essa base nacional curricular na formação dos agentes, dos professores, para que isso seja realmente aconteça? Aí é para além do MEC, aí é uma necessidade de orçamento da União. Da União. Né? Porque a base, como eu disse, ela vem desde da Constituição. É previsto isso na Constituição brasileira. Então, assim, os recursos têm que ser assegurados para além do MEC. Né? Então, o orçamento da União, ele tem que dar condições para que o MEC, como órgão executor desse orçamento na parte de educação, consiga cumprir. Né? A gente tem dados aqui do Observatório do Plano Nacional de Educação, que você tinha em 2016... menos de 50%, 46,9% dos docentes dos anos finais do ensino fundamental com formação superior na área em que lecionavam. Então, apenas 46%? Menos da metade tinham formação na área em que lecionavam. Então, assim, como é que você quer dar qualidade para aquele aluno se o professor não tem a formação adequada? Né? Então, isso é uma questão muito séria, né? Que a gente está em momento de reformulação, que os políticos têm que se ater. Né? O investimento na educação, ele começa no Congresso. Né? Se isso não for prioridade de lei orçamentária, não há governo que vá conseguir, não há Estado, não há município. Tem bancada da bala, da Bíblia, do boi, tem bancada... de tudo quanto é jeito. Tem bancada de educação lá no Congresso Nacional que está lutando por isso aí, gente? Tem. Estão trabalhando com afinco para que isso aconteça? A gente tem, né, os parlamentares, mas a questão é esse entendimento até da população, principalmente. Né, porque isso, né, a base é a nossa base de país. Né? Se não começar pela educação, as consequências a gente já sabe como é que estão aí. Né? A violência, né, toda a discriminação, quer dizer, a educação, ela vem sim resolver uma série de questões de desigualdades, né? Oportunizar acesso à renda, a trabalho, é pela educação, não tem como fugir. Olha, esse assunto é fundamental, importantíssimo para todos nós. Você está em casa perguntando, nossa, mas como é que vai ser aqui na escola do meu filho e assim por diante, né? São tantas questões pertinentes. Na verdade, nós estamos trazendo essa discussão aqui, eu sei que ela precisa ser muito ampliada, mas ela é necessária, porque todos nós precisamos realmente aí dessa nova escola, novos professores, porque educação é fundamental. Nós vamos agora para um breve intervalo, vamos voltar no terceiro bloco para responder outras questões sobre esse assunto tão importante. Nós voltamos já já, além da notícia.